Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui a Assembleia Geral Ordinária de janeiro de 2022. A apresentação dessa Assembleia é feita por mim, o Ciro Campos, síndico da gestão de 2021. Essa Assembleia vai ser uma Assembleia basicamente simples, né? Com os temas tratados no nosso edital. Os temas do edital de convocação é referente à prestação de contas do exercício anterior, de 2021, a apresentação de serviço de síndico profissional, a eleição de síndico, subsíndico e membros do Conselho Fiscal, a aprovação de previsão orçamentária para o próximo exercício e a apresentação de melhorias provisionadas para 2021. Melhorias propostas, né? Observação: em caso de síndico profissional, o cargo de subsíndico será acumulado pelo síndico profissional. Esse foi o nosso edital aqui de convocação. Com relação à prestação de contas do exercício anterior, aqui nós estamos listando algumas melhorias, né, que nós fizemos na gestão de 2021. Algumas obras e melhorias realizadas. Dentre elas, a instalação de novas portas de acesso ao condomínio conforme a normativa do Bombeiro IT 11 de 2019, a instalação de fechaduras por eletroímã nas portas da portaria, instalação de calibrador de pneus de bicicleta e veículos no primeiro subsolo, né? Instalação de molas aéreas nas portas corta-fogo, onde a gente tinha as portas batendo, e a gente fez a instalação dessas molas aéreas para evitar essa pancada das portas, né? E nós não retiramos as molas que estão nas dobradiças, né? Isso é uma exigência do bombeiro. Individualização da conta da Ultragaz do boleto do condomínio, nós efetivamos essa individualização das contas, né? Nós vamos até mostrar um exemplo da primeira conta depois da individualização, o quanto de desconto que a gente conseguiu. A implantação de cartões de controle de acesso no condomínio, solução do antigo vazamento de esgoto da Sanasa na rampa de acesso no segundo subsolo. Esse é um problema que já veio desde o início do nosso condomínio, né? Um vazamento de esgoto, onde a Sanasa muitas vezes vinha, fazia uma limpeza ali na rede, na manilha, mas não identificava o problema. E a gente insistia em reabrir os protocolos com a Sanasa, até que a Sanasa aceitou em retirar a caixa de inspeção e colocar uma nova, né? E na retirada da caixa de inspeção verificou embaixo dela um buraco na manilha de barro, né? Onde era esse vazamento, né? A realização do serviço de solda das traves do gol da quadra poliesportiva, instalação de película espelhada de segurança no vidro da portaria, né? Instalação de tomadas 220 na cozinha do salão de festas e no salão gourmet. Não existia tomada 220, né? Foi diante de um pedido de um morador perguntando se havia tomada, né? Porque ele precisava usar um forninho de 220 e a gente verificou que realmente não existia essa tomada. Então a gente contratou um eletricista para fazer essa instalação. Instalação de trocas de sensores de presença nas escadas de emergência, né? A gente instalou na escada de emergência os sensores, né, de presença para poder não precisar mais apertar o interruptor. Isso era um problema que a gente tinha recorrente, né? E foi solucionado. O aumento da vazão de entrada de água da Sanasa para 1 polegada, nós tínhamos um cano de 3/4, né, e a gente trocou por um de 32 milímetros para aumentar essa vazão ao encher as caixas do primeiro subsolo, né. A impermeabilização do piso da casa de máquinas da piscina, alguns de vocês devem recordar ali, no segundo subsolo a gente tinha um vazamento ali da casa de máquina da piscina, que alagava ali na garagem, né. Isso era devido à falta de impermeabilização do piso da casa de máquina. Então, quando eu realizava a limpeza da bomba, né, retirando aquelas folhas com aquela redinha, entrava no piso da casa de máquina pela falta de impermeabilização. Então, a gente realizou essa impermeabilização, né, e reajustou as bombas mais altas para também não ficarem ali em algum momento de alagamento, elas não ficarem submersas, né. A compra da geladeira nova para a churrasqueira, né? A gente tinha a geladeira da churrasqueira, ela estava com os pés enferrujados na lateral dela.
né? A borracha de vedação dela não fazia uma vedação adequada, né? Nós fizemos a compra de uma nova geladeira para churrasqueira. E a geladeira antiga, nós fizemos o conserto dela. Nós reparamos, né, onde estava com ferrugem, né, corroído, né, foi feito um amaciamento, não foi feito o envelopamento. Né, e foi feita a troca das borrachas e ela está lá na área de serviço lá da zeladoria, disponível para a gente poder dar alguma finalidade nela. Uma das intenções era disponibilizar ela para os moradores que trazem congelados, muitas vezes chega pelo correio algum produto congelado, né? E para poder armazenar esse produto, a gente só precisa encontrar um local para essa geladeira. Instalação de medidor eletrônico do nível de água nas caixas d'água do subsolo, do segundo subsolo. Então a gente instalou um medidor de nível, né, onde a gente aperta lá o botão do sensor dele e a gente identifica quanto que tem da água sem precisar abrir a tampa para poder visualizar a caixa d'água, né? Troca de manta térmica da piscina. A gente tinha uma manta térmica da piscina que ela já estava ressecada, então a gente fez a troca da manta. A troca e instalação de aparelho de ozônio na piscina. Nós tínhamos um aparelho de ozônio na piscina, né? E que ele estava com um defeito. Inclusive teve uma época que a piscina ficou verde, né? Os moradores avisaram lá no grupo de WhatsApp. Eu agradeço o aviso, né? Nesse grupo de WhatsApp sobre a piscina esverdeada, e a gente identificou que o aparelho de ozônio ele não estava mais funcionando. A gente chamou a equipe do Panozoom e a equipe da Panozoom identificou que as células estavam corroídas, né? Entrou água no sistema dela e as células do aparelho estavam corroídas. E o aparelho ele não era um aparelho adequado pelo tamanho da nossa piscina. Agora a Panozoom ela tem um equipamento que chama Condomínio 100. O nosso antigo era de 2 células e a gente adquiriu esse de 3 células. Então a gente fez a troca da carcaça desse produto, né, com a Panozoom, e comprou esse Condomínio 100, que é de 3 células, ele é mais potente, né. A compra de 2 ombrelones novos, né, para a piscina, que a gente tinha 2 ombrelones rasgados, que estavam rasgados e não tinha conserto. Aliás, tinha conserto, mas o conserto era o preço de um novo, então compensou muito mais comprar esses 2 ombrelones novos, né. O plantio de árvores frutíferas, a gente plantou do lado da churrasqueira ali um pé de jabuticaba, um pé de limão Tahiti, um de limão siciliano, um limão galego, um de limão caviar rosa australiano, né? E a revitalização do jardim da churrasqueira. Esse jardim ali do lado da churrasqueira, ele era um jardim que ele não sempre ficava alagado devido àquela cobertura que foi feita de pergolado do lado da churrasqueira, e que o escoamento da água dessa cobertura ele alagava ali em fortes chuvas, né? Então a gente fez a conexão dessa instalação ali para poder drenar essa água, né? E posterior a essa instalação a gente pôde revitalizar ali o jardim da churrasqueira, né? A instalação do leitor facial na entrada para os moradores, né, para facilitar essa abertura da porta para os moradores. Bom, melhorias em andamento, né? A gente está com a pintura do prédio, previsão aí para março de 2021 iniciar. Nós estamos com a tomada de preço em andamento, né? Os orçamentos de troca e melhoria de aparelhos da academia, a gente colheu alguns orçamentos. Alguns moradores têm reclamado com a gente com relação aos equipamentos da academia, né? E eles são antigos e estão sem garantia, né? Então isso é uma proposta aí de melhoria para o próximo ano, né? Orçamento de reforma dos armários da churrasqueira. Então a gente colheu alguns orçamentos, né? Teve uma dificuldade em colher orçamento ali para churrasqueira, né? E vamos dar andamento aí na próxima gestão aí com outros orçamentos e poder reformar ali os armários da churrasqueira. Em 2021 nós tivemos uma redução da Ultragás com a implantação da conta de individual, né? A negociação do valor da individualização de contas. No primeiro mês da individualização, a gente teve 27,49% de redução. Então, nesse primeiro mês, a gente já pôde visualizar o quanto isso representou aí de melhoria para nós moradores. Bom, a prestação de contas do exercício anterior.
a conta do condomínio. Na conta corrente, em 31/12/2020, nós tínhamos 84.636 e finalizamos em 31 de dezembro agora de 2021 com 74.839. O fundo de reserva com 115.926 e finalizou com 133.819. O salão de festa, a gente teve poucas reservas devido à pandemia, né? A gente tem um saldo aí de 10.519,62 agora em dezembro, né? Então tivemos aí um total aí do valor das contas, né, de 219.179,05. Apresentação de serviço de síndico profissional, né? A gente nesse ano, né, a gente tem a proposta de síndico profissional, né, por conta da não candidatura de membros como síndico e subsíndico, né? Então a gente colocou também a questão do síndico profissional. A gente já esperava essa ausência de candidatura, então a gente já colocou na nossa apresentação isso, né? O serviço de síndico profissional, ele engloba a gestão de reformas, gestão de pessoas, gestão de processos e finanças, gestão de projetos, visita presencial ao condomínio, 4 horas semanais, reunião com o conselho fiscal, uma reunião mensal. E o custo é de R$2.000 mensais. Na nossa tomada aí de conversa com os síndicos profissionais, o síndico que nós elegemos para ser o síndico profissional do nosso condomínio é o Marcelo Valente, né? O Marcelo Valente, ele é um síndico experiente, né? Ele tem aí alguns condomínios que ele administra tanto em Campinas quanto em São Paulo. Aqui tem alguma lista desses condomínios: Gafisa, Wide Cambuí, desde 2017, condomínio residencial Uniquenês Cambuí 2021, condomínio Vista 26, desde 2016, edifício Ilha Paquetá, desde 2019, edifício Araponga, em 2018, Max Hall Cambuí 2, 2019, Eastside Condomínio Lazer 2019. Quais são os principais projetos realizados pelo Marcelo Valente? A pintura da fachada do Eastside, a retrofit de fachada do Vista 26, o aquecimento da piscina do Vista 26, o Uniquenês do Cambuí também, modernização da iluminação do Wide Cambuí, modernização da academia de musculação do Wide Cambuí do Vista 26 e a cobertura do sobresolo do Max Hall Cambuí 2. Bom, nós não houveram candidatos internos ao cargo de síndico e subsíndico, e na ausência dos candidatos internos, a eleição de síndico profissional. A eleição dos membros do Conselho Fiscal, né, são 3 titulares e 2 suplentes para o mandato. E nós não tivemos candidato a síndico, né, mas tivemos alguns candidatos ao membro do Conselho, tanto o mesmo do Conselho titular quanto os membros suplentes, né. Nós temos 3 vagas para os candidatos a membros do Conselho titular, né. Dentre dos candidatos, o seu Afonso, da unidade 74, se candidatou, eu, Ciro Campos, da unidade 11, o Edson, da unidade 123, se candidatou, o Henrique Cunha, que é o atual subsíndico, né, se candidatou, o Rogério Caparozzi, que também é o atual conselho fiscal da gestão de 2021, da minha gestão, ele também se candidatou. E para conselhos suplentes, nós temos 2 vagas. Quem se candidatou foi a senhora Adelaide, da unidade 151, a Luzimar de Carvalho Pinto, que é da unidade 151, ela é membro do conselho fiscal dessa nossa gestão, e o Maurício, da unidade 54. Bom, melhorias propostas para 2022, né? Análise e instalação de sistema de irrigação automática parcial total do jardim. Isso aqui é apenas uma análise, né, de viabilidade, de orçamento, né? A pintura do prédio, dos halls, dos andares, né? Isso aqui já está em andamento aí a questão de tomada de preço, né? A troca e melhoria dos aparelhos da academia, né? Devido aos aparelhos serem antigos e sem garantia. Abertura de porta de acesso de viela e implantação de horta comunitária. Isso foi aprovado em 2020 na Assembleia Geral Extraordinária, né? Porém, devido à pandemia, acabou ficando parado esse projeto, né?
a troca da borda da piscina, das pedras quebradas e rachadas, isso também já tinha sido provisionado para 2021, no final nós acabamos não concluindo isso, né? A aprovação de previsão orçamentária para o próximo exercício. Bom, esse ano nós tivemos um ano de muita inflação, né? O IPCA acumulado de novembro agora, de 2021, foi de 10,73. A maioria dos condomínios estão implantando o reajuste sobre o IPCA de 10,73. A gente teve um dissídio do reajuste do Sinconed, né, dos funcionários do condomínio, de 9%, né, onde a aliança ela aumentou a nota fiscal dela em 9%, né, e aí a gente também tem uma proposta para o próximo síndico para poder negociar com eles com relação a essa diminuição de valor aí, né, não sendo repassado os 9% em totalidade aí para o condomínio, né. Bom, a proposta de reajuste da previsão orçamentária para o próximo exercício, ela ficou aí nos nossos cálculos de 10,53% de reajuste. Isso com o síndico profissional, tá? Com os R$ 2.000 mensais aí do síndico profissional, né? Dessa forma, o cálculo padrão, né, da taxa condominial seria de R$ 834,78, das unidades 63 e 133, 872,69, e das unidades do 15º andar, 878,83 centavos. Bom, essa aqui é a equipe que finalizou a gestão de 2021, eu, Ciro, como síndico, né, o Henrique como subsíndico, o Rogério Caporossi como conselho fiscal e a senhora Luzimar de Carvalho Pinto também como conselheira fiscal. Eu queria agradecer imensamente a ajuda e o auxílio desses membros, né, na nossa gestão de 2021. Eu confesso que a finalização dessa gestão foi muito proveitosa, foi muito auxiliadora, né? Nós temos um grupo do conselho, né, dos membros do conselho, do síndico, subsíndico, onde a gente conversa, debate os assuntos. Eu confesso que não temos opiniões parecidas, cada um tem sua opinião, tem a sua divergência de opinião, mas somos todos respeitosos e eu agradeço muito esses membros pelo respeito deles, né? Não existe imposição, não existe algo querer se sobrepor sobre o interesse comum aí dos moradores do L'Étoile Flamboyant, né? E isso foi uma coisa que nesse final de gestão eu consegui ter uma equipe bem respeitosa e que me auxiliou e eu agradeço muito. E eu peço para vocês analisarem aí para o próximo ano, os membros do conselho, todos nós estamos sendo candidatos a membros do conselho, seja titular, seja suplente, né? Seja eu como síndico, eu e o Henrique como subsíndico também estamos sendo candidatos do conselho fiscal. E eu peço para vocês analisarem com carinho o que vocês visualizam de melhoria nessas últimas gestões, tanto a minha gestão de 2020 quanto a gestão de 2021, e para vocês decidirem se vocês têm interesse que seja continuado essa forma de gestão, né? Ou vocês gostariam de modificar algo, né? Então isso fica a critério de vocês. Isso é uma coisa que eu sempre prezei, a individualidade de cada um em poder votar, né? Agora, não pode se sobrepor o voto de um sobre o voto da maioria, né? Então isso é uma coisa que eu sempre bati na tecla. Eu tive algumas divergências com relação a isso, né? Mas é natural, né? Mas a gente não pode dar preferência para algumas pessoas. Não existe peso 2 de voto, né? Existe apenas peso 1, né? E então a gente tem que alinhar com o que a maioria do nosso condomínio quer e não com uma minoria que talvez seja mais participativa, vamos dizer assim. A gente também tem que visualizar se aquela minoria às vezes está expressando algo que talvez não seja interesse comum, né? Então isso aí a gente preza e foi dessa forma que a gente colocou na nossa gestão aí essas votações virtuais, uma forma da gente trazer uma democracia maior e melhor aí para o nosso condomínio. Algumas pessoas ainda não aceitam essa assembleia virtual, né? Porém já foi visto que a maioria que decide, a maioria que dá a sua opinião na assembleia virtual
consegue exprimir de uma forma muito melhor aí nessa assembleia virtual. Né? E não somente aquelas assembleias fechadas que muitas vezes iam só 15 pessoas participando, você não sabe nem quem participa da assembleia, né? E depois tem alguma decisão feita pela aquela turma e que não é muitas vezes registrada de forma transparente, né? Com a assembleia virtual a gente consegue inclusive visualizar os votos das pessoas, a gente consegue visualizar quem votou para quê, né? Então isso também é um ponto importante para vocês analisarem aí, né? Quais são os votos, né, dos candidatos ao membro do conselho nos últimos assembleias, né? Vocês podem visualizar no sistema e conseguir visualizar até mesmo os votos deles e visualizar a opinião de cada um. Né? Eu acho que isso é importante para a gente poder traduzir a melhor forma de condução do nosso condomínio aí de forma geral. Tá bom? Eu agradeço, uma apresentação curtinha aí, né? Eu agradeço imensamente a confiança dada nesses 2 anos da minha gestão. Né? Eu acho que o condomínio precisa ter uma rotatividade de gestão, outras pessoas se candidatarem, né? Participarem, né? Ser síndico não é uma tarefa fácil, né? Eu tive muitas pessoas me relatando isso, né? E eu acredito que isso precisa que várias pessoas sejam candidatos, várias pessoas estejam no lugar do síndico também para poder saber como que é administrar um condomínio, né? Muitas vezes não é só você opinar ou querer participar de alguma forma, mas você também agarrar com unhas e dentes, você abraçar a causa e também auxiliar, né? É uma tarefa que não é fácil, né? Às vezes as pessoas elas preferem só estar nos bastidores e dando opinião, muitas vezes fazendo reclamações, mas ajudar o síndico muitas vezes elas não fazem e não é uma tarefa muito fácil, né? Agradeço mais uma vez e tenha um ótimo 2022.